Finalizando com as ferramentas de programação do Datalogger, a gente tem ainda aqui a leitura dos termopares. Então é uma forma de você testar se os termopares, obviamente ligados no Datalogger, estão funcionando ou não, né? Então você clica nesse botão aqui e ele vai mostrar para você em tempo real qual a temperatura que você tem no Datalogger. Tá vendo ali? Então eu vou tentar colocar no canal número 5 um sensor. Vamos ver se eu consigo fazer ele se alterar. Olha lá, tá vendo ali? Ó, eu estou pondo o dedo ali, ele está alterando o canal número 5. Eu coloquei um Datalogger, eu coloquei um Thermopar no canal número 5, tá ok? Aí você vai ver que o Datalogger também começa a variar um pouco a temperatura, que ele pode ir aquecendo ou não, né? Então você tem, mas se você tiver termopares ligados, você pode testar um a um e verificar ou até mesmo numerar quem é quem, né? Se você tem 20, 30 sensores, dá para você identificar através dessa ferramenta também. É uma ferramenta aí de auxílio para vocês, tá ok? Bom, aí eu finalizei toda a parte de programação, escolhi data e hora. Veja bem que enquanto eu estava explicando, a hora agora atual são 8h05, então eu não deveria acionar com esse horário, né? Poderia acionar, por exemplo, 8h07, por exemplo, tá? 8h07, daqui uns 2 minutos, vamos ver aqui como é que está o horário do nosso micro. Dá para colocar 8h06, vamos colocar aqui 8h06 e ficar aguardando ele começar a leitura. Tá? Então vou apagar o coletor de dados e vou aguardá-lo fazer a leitura. O importante é o seguinte, eu tenho que remover o cabo de comunicação do Datalogger, eu tenho que removê-lo. Tá? Se eu tiver escolhido a opção acionamento por botão, eu tenho que acionar o botão. Senão ele vai ficar procurando o Datalogger ad eterno, ou até a hora de você acionar ou ligá-lo, né? Então agora aqui você vai ver que a hora que der 8h06 no nosso microcomputador, deu agora 8h06, ele já vai encontrar o Datalogger e acionar. Olha lá, ele já começou as leituras. A cada 5 segundos ele vai fazer uma leitura. Olha lá, tá vendo aí, ó? No caso ele está fazendo uma leitura dos mesmos valores, porque o meu Datalogger está sem nenhum termopar. Então ele faz a leitura do próprio Datalogger, tá ok? Então olha lá, ele vai fazendo todas as leituras em tempo real. Ok, essa é a forma de você programar o Datalogger em tempo real, ok? Tá, a partir do momento que você quiser parar o Datalogger, seja pelo parar e salvar, ou seja apertando o botão de desligar, ele para as leituras, tá ok? E você descarrega os dados. Uma forma de parar também o Datalogger, também ele está fazendo aí as leituras online, né? Uma forma de parar o Datalogger é simplesmente colocar o cabo de comunicação nele. Ele acaba desligando, é o que eu vou fazer. Eu vou colocar o cabo de comunicação nele, espetei o cabo de comunicação, ele desliga o Datalogger, tá? E ele vai dar a opção já de leitura. Eu vou colocar, por exemplo, teste online. Tá? Teste online, ok? É só dar um ok, tá? Ele já salva esse teste no meu banco de dados, né? Importante, se vocês notarem aqui em cima, vocês têm dois botões, né? Um é tempo real e o outro é o meu banco de dados. Olha aqui, ó, tá ele aqui. Ele coloca a letra RT, tá? De real time, tá? Então, outra coisa que você pode fazer, eu faço isso normalmente. Além de ter o real time, eu venho e carregar aqui e também descarrego o dado do coletor de dados. Eu acabo tendo um duplo backup, né? Então eu venho aqui, eu tenho duas leituras, ele pede processo, tudo que nós já vimos no download, tá? Posso colocar teste online, tá? Final, aí dessa forma ele mostra para mim a temperatura do Datalogger, tá vendo? 27,2. Final, pronto, tá ele aqui, tá? Por que eu gosto de fazer essas duas leituras, né? A online e também depois baixar os dados? Porque se você vier aqui em arquivo e solicitar propriedades do perfil, tá? Quando você baixa novamente, ele traz todas as informações
do teste, né? Então ele diz o início da captura. Se lembra que eu coloquei 20 horas e 6 minutos? Então, a hora que eu parei o logger foi parado às 7 horas, às 8 horas, 7 minutos e 44 segundos. Tá? Então eu iniciei às 8 horas, 6 minutos e parei o logger às 20 horas, 7 minutos e 44 segundos. Tá, ok? O datalogger é o meu, o número de série 2030, ok? Ele mostra a última calibração feita, no caso, na fábrica, né, na Inglaterra, que ela é atualizada através de laudos feitos por laboratórios brasileiros, né? No caso, o nosso laboratório é a escala APS, ok? Ele mostra intervalo de tempo, temperatura máxima interna, se houve algum erro, como é que foi disparado o datalogger, foi disparado através de tempo, como é que eu parei o logger, através do botão ou o cabo de comunicação, tá? O nível inicial de baterias e quantas leituras foram feitas, tá, ok? Então é legal, e se você for na leitura online, né, direto no RT, você vai ver que essa propriedade do perfil já não é tão completa, tá vendo? Fica faltando dados. Por isso que eu gosto de descarregar os dois dados, né, para você ter esses dois, tá, ok? Se você quiser, por qualquer motivo, né, apagar uma informação do banco de dados, você pode, ok? Então vamos supor, vocês viram aqui que esse arquivo é mais completo, né, do que esse aqui que é o online, por causa das informações, né? Mais completo eu digo em termos do registro das informações técnicas, né? Mas eles têm exatamente os mesmos números de dados de leitura de temperatura. Vamos supor que eu queira só ficar com esse aqui, o RT não me interessa. Tá? Eu posso vir aqui e apagar esse dado aqui. É só vir nesse botão vermelho aqui, ó. Eu clico aqui, ele pergunta se eu tenho certeza. Essa função ela não tem retorno, tá? Uma vez apagado, eu eliminei o gráfico do meu banco de dados. Então eu não tenho mais um retorno. Você vê que os outros ainda estão, lembra no início do curso eu fiz esse download, ele ainda continua aqui, etc, etc, etc. Ok? Então agora eu vou fazer as análises que o software FênixTM permite para um arquivo carregado do nosso coletor de dados, né? Então aqui está o banco de dados, eu tenho várias curvas, né? Algumas já configuradas, ok? Eu vou pegar uma curva que ainda não esteja configurada, por exemplo, essa teste aqui, tá? Ela está aqui sem nenhuma análise, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer, por exemplo, também tem um espaço de tempo aqui desnecessário. Aqui também tem uma parte que não precisa. Eu posso vir nesse ícone, que é o ícone do meio, ok? Clico nele, ele me permite ajustar o início da estufa, então eu arrasto aqui, fecho aqui e posso também eliminar dados do final da curva, por exemplo, posso vir até aqui, por exemplo. Aí eu clico novamente, é obrigatório eu clicar novamente, senão ele não salva, né? Vou clicar aqui, aí agora eu fecho o tamanho exato do meu gráfico. Vamos ver agora algumas análises. Eu vou no botão dados de temperatura, eu vou clicar nele, ok? Aí me aparece uma reta vertical onde eu corro o gráfico e eu tenho nesta parte de baixo os dados das leituras que foram feitas, tá, ok? Olha lá. Vocês estão vendo essa reta aqui, é a leitura do meu datalogger, como é que ele variou ao longo do processo dentro da barreira térmica. Isso é possível se você, no caso, o que eu fiz, eu usei 5 sensores ligados no datalogger e deixei o sexto sensor sem nada, mas ativo. Então ele acaba lendo a temperatura do datalogger. Olha lá. Então tá todo... Esse aqui é uma primeira visualização das temperaturas. Eu posso parar onde eu quiser. Se eu quiser, eu posso ampliar aqui, tá? E navegar. Então, esses aqui seriam os dados de temperatura.